Olá, minha gente, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nosso Globo Esporte está no ar. Terminou ontem o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico lá em Londres. O Brasil conquistou 8 medalhas de ouro, 2 delas de Petrúcio Ferreira. Depois de vencer os 100 metros rasos, o paraibano voltou a fazer história ao ganhar também os 200 metros e teve ainda quebra de recorde mundial. Petrúcio Ferreira, já a nova geração. Aí o paraibano mandando seu recado. Começa a final, saiu muito bem o Johansson, já na curva, tá ali no meio o Johansson do Nascimento crescendo Petrúcio. Petrúcio também quer o recorde mundial, são 4 atletas por 3 medalhas, olha a dobradinha de novo, disparou Petrúcio, recordista mundial no 100, campeão do mundo, recordista e campeão nos 200, olho no tempo, recorde mundial pro Brasil! Petrúcio Ferreira cumpre o que prometeu. Muito forte na prova, 21 e 22. Já era o recordista, baixa ainda mais sua marca. Campeão mundial dos 100 metros. Repete o feito nos 200. Vai tirar foto, aí o tempo corrigido, 21 e 21. Abaixa ainda mais a sua marca, ó. Olha o que eu fiz. Muito legal. Gente, agora uma vitória e uma derrota. Esse foi o saldo dos times paraibanos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Pior para o Tropa Campina, que acumulou a segunda derrota em 2 jogos disputados até agora. Jogando pela primeira vez diante de sua torcida, o Tropa Campina queria a reabilitação, mas não foi o que aconteceu. Mais uma derrota acachapante e pelo mesmo placar da estreia, 24-0. Dessa vez o algoz foi o Ceará Caçadores. Já o João Pessoa Spectros mostrou por que está no caminho do 9º título regional. Os Fantasmas receberam o Cavalaria 2 de Julho da Bahia. Jogo de futebol americano que deixou o domingo da Vila Olímpica Paraíba bem movimentado. No jogo, a torcida só teve o que comemorar. Assim como o Tropa Campina, o placar foi o mesmo da estreia no Brasileiro. 30-6 para os Spectros. Mais uma vez, brilhou o sistema defensivo. Conseguiu manter um nível, manter uma regularidade. E a preferência agora é que a gente consiga superar, ainda mais em casa, né? Para o comandante, vitória que mostra a força dos Spectros este ano, mas que não significa favoritismo. O brasileiro está apenas no começo e o primeiro passo é manter a hegemonia no Nordeste. Muitos erros ainda cometemos nesse jogo, a gente ainda tem que melhorar muito para o próximo jogo, para o próximo adversário, mas hoje, do meio para o fim, conseguimos acertar o ataque e aí conseguimos sair com a vitória. Na próxima rodada, o Spectros volta a jogar em João Pessoa, desta vez contra o Ferza Petroleiros, do Rio Grande do Norte. Será que vem mais uma goleada por aí? Rodada de muitos gols na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir então um pouco do que aconteceu nos jogos da 11ª rodada da Terceirona. O Carcará foi até São Luís enfrentar o Motoclube no sábado. Gols só no segundo tempo. Álvaro fez o primeiro do time pernambucano. E Daniel fechou o placar. Motoclube 0, Salgueiro 2. No domingo, apenas um jogo. O líder CSA saiu na frente contra o Sampaio Corrêa, com essa falta cobrada pelo Daniel Costa. Mas Isaac deixou tudo igual. 1-1 no Rei Pelé. E o fim de semana não foi nada bom para o Botafogo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Belo perdeu mais uma partida na competição nacional. É a 4ª consecutiva e, para piorar, saiu do grupo dos 4 primeiros colocados. Só fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aí então como ficou a classificação após os jogos deste fim de semana. O CSA acabou empatando com o Sampaio Corrêa e se manteve na primeira colocação com 20 pontos. O segundo é o Fortaleza, que bateu o Botafogo por 2-0 no Almeidão e chegou aos 18 pontos. O Sampaio Corrêa agora é o terceiro colocado com 16 pontos e quem fecha o G4 é o Salgueiro, que tem aí 14 pontos. O Belo agora é o 5º colocado com os mesmos 14 pontos do Salgueiro, mas com um saldo de gols inferior. A 11ª rodada será completada com os jogos entre Confiança e Cuiabá e Remo e Asa, marcados para hoje à noite.
Fim de semana teve competição de ciclismo aqui em Campina Grande. Atletas de vários estados do Brasil prestigiaram o evento, que inclusive valia pontuação para o Campeonato Brasileiro. A repórter Sandra Paula foi conferir tudo e traz os detalhes para a gente. Chuva e frio. Calor só na disputa? 160 atletas de todo o país no ciclismo de estrada, perto do distrito de Santa Terezinha, BR-230. 14 categorias e um desafio para cada ciclista: dar o maior número de voltas em 1 hora, num circuito com mais de 3 quilômetros. E para ter um bom desempenho, só com a bike a 70 quilômetros por hora. É mole? Frutas à vontade, muita água e energia para vencer os rivais. E olha que tem muita gente boa por aqui na busca de mais um título. Almério é campeão brasileiro de ciclismo na categoria Master. Apesar da chuva estar tentando atrapalhar um pouco, mas não vai acabar o brilho dessa festa, né? Essa corrida que Campina Grande tanto merecia, ter uma corrida com a estrutura dessa e representa tanto Campina Grande como a Paraíba. E aqui hoje estamos reunindo atletas de vários estados que vêm engrandecer cada vez mais eventos. Alberto ganhou recentemente o título de campeão Brasil Rider 24 horas em São Paulo. Um dia inteiro pedalando. A madrugada toda sem poder parar a bike para dormir, e foi uma experiência nova para mim. É uma prova muito dura e me superei através do pessoal que me dá força. Pensei muito nisso também, e principalmente Deus, né, que dá força para a gente chegar no limite. Coração a 1000 nessa 5ª etapa do Campeonato Paraibano, equivale pontuação para o brasileiro. Essa prova ela é no classe 4, né? Então tem pontos para o Campeonato Paraibano e para o Campeonato Brasileiro. O número de voltas de cada um dos atletas é anotado ali naquela prancheta. Mas para não ter erro, bem ali, olha, no portal de chegada, tem sensores que contabilizam o número de voltas de cada um dos atletas pelo chip no capacete. Cada atleta tem sua placa de numeração e um chip que é posto no capacete, né? Abaixo do portal de chegada, cada volta dele é cronometrado, o tempo que ele fez e o número de voltas que ele passou, né? Então, além da prancheta para marcar manual, existe essa marcação eletrônica para não haver erro nos vitoriosos. Tiago, de 35 anos, venceu na categoria Paralímpico. Sem os movimentos do braço direito, ele comanda a bike do outro lado. A gente aprende, a vida ensina muita coisa, sabe? Quando a gente passa uma dificuldade, seja na vida, seja qual que for, no meu caso foi a deficiência devido a não perder o movimento de um braço, foi bem difícil sim. Mas graças a Deus o esporte tem essa possibilidade de reabilitação. São 10 atletas da Master dele. Pois é, o esporte sempre mostrando exemplos para a gente. Olha só, a Campina Grande sediou no começo deste mês a Taça Brasil de Futsal Sub-20. A competição acabou com o título do Sport Recife, mas uma equipe aqui da cidade saiu comemorando os resultados. Além da projeção nacional, a ACF acabou confirmando a fama de celeiro de bons jogadores, revelando mais 2 promessas do futuro para o futsal brasileiro. O Globo Esporte foi conferir um pouquinho do trabalho que a equipe vem fazendo aqui em Campina. Um time com pouco mais de 3 anos de história, mas que já domina o futsal paraibano. A Associação Campinense de Futsal ainda engatinha como clube, mas já tem resultados expressivos. Nos 2 anos em que a Federação Paraibana de Futsal ranqueou as equipes, a ACF liderou nas 2 oportunidades. À frente do trabalho nas categorias Sub-20 e Adulta está Giovanni Montini, ele que é um verdadeiro guerreiro do esporte em Campina Grande. Nós já tínhamos um trabalho no Alice Coutinho, que participava de competições federadas, e aí houve uma junção com o Centro Esportivo Vanildo Leite, participamos de competições e aí quando houve o despertar para filiar a ACF, para criar a ACF, isso um pouquinho mais de 3 anos atrás. Daí, quando foi criado pelo nosso presidente, ele próprio, assim como também eu, não imaginava que tivéssemos toda essa proporção, toda essa dimensão, esse alcance. O grande desafio desse time foi esse mês. A ACF disputou a Taça Brasil de Futsal ao lado de grandes clubes do Brasil. O time não passou da primeira fase, mas a avaliação foi positiva. A competição foi muito importante, embora que nós não conseguíssemos o objetivo que era classificar a semifinal, pelo menos, mas nossa chave foi muito complexa, fizemos grandes jogos, decididos nos últimos segundos, inclusive, e o mais gratificante é poder ver que atletas que estavam conosco, que foram sondados, e o próprio Ricardo foi contratado pelo Sorocaba, o Vladimir está
decidindo o seu futuro, tem uma perspectiva de ir ao Corinthians, ao exterior, inclusive. Então, para a gente foi muito gratificante. Pois é, a ACF não conseguiu o tão sonhado título da Taça Brasil de futsal, mas o time tem um grande motivo para comemorar. O Vladimir se destacou tanto que agora está de malas prontas, vai jogar em Portugal, na Europa. Por aqui, pelo Nordeste principalmente, é muito difícil, né, as coisas, futsal principalmente. Os caras vêm lá com um clube de liga, os melhores do Brasil, disputando aqui e a gente quase lá, chegou quase lá. E o Vladimir está feliz da vida. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte, e teve que sair de casa logo cedo para arriscar tudo no futsal. Agora, aos 20 anos, tem pela frente a grande oportunidade da vida. Vim jogar uma Taça Campina aqui, aí o professor Giovanni me viu e através do meu professor de Natal, consegui vir para cá. E sempre vindo de lá treinar, né, ficar longe de casa. Sempre muito difícil. Mas a ACF também revelou jogador para o futebol de campo. Thales também fez uma boa competição, mas agora vai ser o atacante da Pere Lima na disputa da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Estava jogando no Serrana e fui emprestado agora para jogar a 2ª divisão pelo Pere Lima. A gente espera fazer um bom campeonato e conseguir o acesso, que é bem difícil, tem equipes fortes, mas a gente está treinando bem, um grupo bom também. Se Deus quiser, vamos conseguir o objetivo. E assim segue a ACF, um time ainda muito jovem, mas que com um começo tão bom, já pensa muito longe. A ideia é que a gente consiga aqui na Paraíba projeção nacional. Consequentemente, os destaques eles vão surgir e aí ficamos muito satisfeitos por isso. Pois é, e não é só no futsal não, futsal, natação, o próprio futebol, o basquete, enfim. A Paraíba tem muitos talentos, falta só o pessoal dar uma olhadinha com o maior carinho e incentivar também. Vou ficando por aqui, logo depois de intervalo o GE continua, tem os gols da Série A e também Mundial de Natação. A gente se encontra amanhã, logo depois do JPB, vou estar te esperando. Grande abraço, bom início de semana, juízo, tchau!